Mas eu queria que a gente começasse, Denis, então, você colocando para a gente, né, essa parte importante do conteúdo da nota de repúdio, né, da ACEMA Nacional, que tratou praticamente desse incentivo que está havendo, né, a ação assim desregulamentada de garimpeiros e grileiros na região amazônica. Bom, obrigado pela pergunta, Rosângela. O cerne da nossa nota é uma denúncia de que o governo, não só no caso da terra indígena Yanomami, mas especialmente lá, ela tem boicotado as atividades do IBAMA e também do Instituto Chico Mendes. No caso do IBAMA, existe uma determinação do Supremo para que o IBAMA atue na área, e essa determinação, ela, no nosso entendimento, está sendo descumprida, uma vez que há mais de 5 meses o IBAMA não consegue organizar nenhuma operação da fiscalização naquela área. É um problema crônico e que vem se agravando e que a ACEMA tem denunciado já há bastante tempo, mas o fato é que existem diversos desincentivos e a falta de vontade mesmo por parte do governo para que a fiscalização do IBAMA atue na terra indígena Yanomami, e não só na terra indígena Yanomami, né? Acho que o Bruno vai poder falar até com mais detalhes, mas existe um cenário de desincentivo e desestímulo para que os servidores da fiscalização atuem. Isso, para além do assédio, para além da questão das intimidações que ocorrem, vindas muitas vezes por parte do próprio presidente, né? As condições de trabalho dos servidores estão sendo deterioradas aí de uma maneira acelerada. Acho que não é segredo para ninguém que os servidores estão aí há 7 anos sem reajuste, as diárias também estão há 7 anos sem reajuste, os servidores vão a campo com condições de total falta de segurança por conta dos estímulos que o presidente faz aos setores criminosos da área ambiental. Ele incentiva o garimpo, ele incentiva os madeireiros. Então, o cenário é muito difícil para todos os trabalhadores da área ambiental, e a ACEMA tem procurado fazer a denúncia, e o diálogo, infelizmente, ele não existe com esse governo. Não é um governo que está aberto ao diálogo com os setores da área ambiental. É um governo que só ataca os servidores, e a gente já tem aí inúmeros pedidos de diálogo com o ministro. Com o anterior, a gente não conseguia de maneira nenhuma, porque era um ataque atrás do outro, então não existia clima para dialogar com um sujeito como o Ricardo Salles. Esse novo ministro, ele é um pouco mais comedido nas palavras, mas nas ações ele não se difere quase nada do Ricardo Salles, e a gente não conseguiu, até o momento, nenhuma reunião com esse novo ministro, o que demonstra que, na verdade, a agenda continua sendo a mesma, né? A agenda de desmonte das instituições de Estado, e isso se reflete no aumento de desmatamento, batendo recorde em cima de recorde, né? Abril de 2022 foi o mês com maior índice de desmatamento desde que começaram os registros, né? Então, essa é a situação que a gente tem para trazer aí para a audiência, né? E que não é nenhuma novidade também. A gente tem denunciado desde o primeiro dia de governo que as ações que eram adotadas eram no sentido de desmontar mesmo por dentro, né? Acho que a ministra Carmen Lúcia usou um termo
no julgamento, que é bem característico, é a cupinização das instituições públicas, vão causando uma erosão mesmo das instituições. Você olha, está lá o Ministério do Meio Ambiente, está lá o Instituto Chico Mendes, está lá o IBAMA, mas o trabalho mesmo que era para ser realizado, ele está sendo minado, né? Acho que cada um dos servidores faz o seu melhor para tentar manter a sua agenda, tentar manter o seu trabalho, mas na prática está sendo muito difícil. A gente conta mesmo com a sociedade para apoiar, e acho que o espaço que nós conquistamos aí na imprensa nos últimos 4 anos foi realmente muito importante para que a gente conseguisse dar vazão às denúncias mesmo do que estava acontecendo dentro do Ministério, dentro do IBAMA e dentro do Instituto Chico Mendes. A página que vocês estão mostrando aí é a página da ACEMA Nacional, e essa é a nota, né? Acho que um outro trabalho de destaque aí que vale mencionar são os dossiês. A gente lançou 2 dossiês chamados Cronologia de um Desastre Anunciado. Eles têm aí um registro compilando tudo que aconteceu aí nos últimos 3, 4 anos, né, de governo Bolsonaro. E essa é a última publicação que nós fizemos aí, denunciando esse boicote e a falta de fiscalização por parte do IBAMA, né, na terra indígena Yanomami, descumprindo aí a determinação do Supremo. Certo. Eu vou pedindo agora para o José Álvaro fazer a pergunta para o Denis, para a gente ir avançando na temática. Beleza. Bom dia, Denis. Obrigado mais uma vez aí pela participação no nosso programa aí. Denis, as questões que tu aborda, elas são muito complexas, né? É até uma lástima a gente pedir para a pessoa responder, né, Rô, em 3 minutos, temas tão complexos, porque essa questão do meio ambiente, ela se linka com tudo, né? Praticamente tudo. Mas eu estou acostumado com isso, porque como eu sou economista, eu sei que as coisas são difíceis mesmo, né, nessa área, né? Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, qual é o ponto, na tua opinião, queria ouvir um especialista sobre isso, qual é o ponto de equilíbrio, né, entre desenvolvimento e conservação? Porque o Brasil é um país pobre, né, que precisa produzir energia, precisa aproveitar o potencial hidrelétrico, etc. E no meio das forças progressistas do país existe muita controvérsia sobre isso. Tem gente que quer deixar o meio ambiente como há 500 anos atrás, o que evidentemente é inviável, porque se o homem não interferir na natureza, nós vamos desaparecer enquanto espécie, né? Então a pergunta que eu te faço é o seguinte, qual é o ponto de equilíbrio, né? Eu sei que é uma pergunta dificílima, precisaria 3 horas para responder, não 3 minutos, mas mesmo assim eu não tenho escolha. Qual é o ponto de equilíbrio entre desenvolvimento econômico, que o Brasil precisa muito, é um país de renda per capita baixa, você crescer, e a conservação ambiental? Eu queria uma resposta tua sobre isso. A Rô hoje está liberada, ela vai dar 30 minutos para tu responder. José Álvaro, eu agradeço a pergunta, ela não é simples mesmo, mas eu diria, para começar, que o ponto de equilíbrio ele é atingido a partir do diálogo respeitoso com todos os envolvidos, né? Acho que um caso emblemático e que ainda gera muitos ressentimentos, né, em muitos da área ambiental, é a questão de Belo Monte, que acabou virando... É difícil, né, separar as paixões, né, do que realmente ocorreu ali naquele licenciamento, né? Acho que quando a gente traz para o exemplo, talvez fique um pouco mais fácil das pessoas visualizarem. E do ponto de vista
das populações indígenas, né, que eu não sou a pessoa mais gabaritada para falar, e nem passa pela minha cabeça falar em nome dos indígenas, mas reproduzindo o que eu já vi eles dizendo, e reportagens, enfim, eles se sentem desrespeitados ali, e de fato, o tipo de intervenção ali, de bilhões aí que foram utilizados na geração, na construção de uma usina hidrelétrica, e considerando que o projeto original ele foi tão descaracterizado por conta das demandas e necessidades ambientais, que eu me questiono o quanto realmente era necessária aquela obra, né? Mas acabou acontecendo, e acho que vale a gente lembrar que Altamira virou uma das regiões mais violentas do país. Então, quando a gente observa os índices socioeconômicos, né, para além dos ambientais, a construção de Belo Monte causou um impacto gigantesco ali. E a mitigação desses impactos, que é o papel do licenciamento, acabou que algo que, infelizmente, não foram adotadas as medidas preventivas, né? A cidade não estava preparada para receber a quantidade de pessoas, tem impactos verdadeiros na infraestrutura da cidade que deveriam e poderiam ter sido previstos. E acho que o diálogo acabou sendo atropelado, porque não existiam realmente ali as condições para que aquela usina fosse construída na velocidade que foi, e atropelando as opiniões mesmo de quem é detentor do território, que são os indígenas. Então, quando o diálogo não considera realmente os direitos das populações envolvidas, acho que a gente tem um problema ambiental ali e socioambiental ocorrendo. É claro que as questões econômicas elas acabam sempre gerando um destaque, né? As pessoas precisam trabalhar e precisam ter o seu modo de sobrevivência, e o destaque acaba sendo sempre para os aspectos econômicos, né? E eles acabam se sobrepondo aí à agenda ambiental e à pauta ambiental. Mas eu acho que com um pouco de criatividade, a gente consegue, e boa vontade de um governo que realmente considera a população e não os empresários apenas, e meia dúzia de empresários, né, como a gente tem visto nos últimos 4 anos, acho que a gente consegue dialogar e ter propostas que considerem as necessidades da população, e aí eu estou falando de população pobre mesmo, as necessidades do povo e não dos empresários, né? E com essa criatividade e um diálogo respeitoso, a gente consegue criar oportunidades de emprego e trabalho e renda com a Floresta em Pé, que é basicamente o que o Fundo Amazônia propunha, né? A gente tem aí um fundo bilionário que propunha alternativas de floresta em pé, de geração de renda para comunidades tradicionais, para populações indígenas, e foi um dos primeiros ataques aí promovidos por esse governo, foi paralisar o Fundo Amazônia. Então, a gente está, em vários aspectos, na contramão do que seria os caminhos aí de um desenvolvimento sustentável ou coisa que valha, né? Então, esse governo ele atacou nas duas pontas, né? Promovendo os grupos que praticam o crime ambiental, né? Fortalecendo aí garimpeiros, fortalecendo madeireiros, né? E, por outro lado, aquelas iniciativas de promoção e valorização da floresta em pé, elas foram boicotadas, né? Não só o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, que foram boicotados, o Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro saiu
do Ministério do Meio Ambiente foi parar no Ministério da Agricultura, né, que já é uma visão bastante distorcida aí do que são as florestas, né? E também, por outro lado, as iniciativas que promoviam uma espécie de tentativa de promoção de bem-estar e incentivo aos projetos das populações tradicionais, elas foram boicotadas. E aí o exemplo do Fundo Amazônia, acho que é algo que todos vão conseguir se lembrar, né? São cerca de 3 bilhões de reais que promoviam aí projetos importantes para os indígenas, para os quilombolas, para os ribeirinhos e também para o trabalho dos órgãos ambientais e que foram boicotados. Então, a gente está vivendo um período muito difícil de vislumbrar realmente um equilíbrio entre aspectos ambientais e aspectos econômicos, porque os últimos 4 anos foram de retrocesso. Então, já era difícil falar sobre isso em governos progressistas, né? Mas agora, com essa série de ataques, parece realmente utopia falar em equilíbrio entre aspectos econômicos e aspectos ambientais, né? Mas acho que tem muita coisa para ser reconstruída nos próximos anos, se a gente conseguir, de fato, superar esse governo nefasto.